O quanto é preciso sacrificar para mudar o mundo? Semanas, meses ou talvez anos? Realizar o impossível é apenas uma questão de tempo, quando alguém decide desafiar todas as regras e ir até o fim pelo seu objetivo, mesmo que isso signifique pagar com o bem mais precioso que existe, a própria vida. Esse é o preço que um homem pagou para transformar a história do automobilismo e, com isso, ele criou algo que mudou para sempre o desempenho dos motores, tornando alguns carros comuns em verdadeiras lendas. Os motores a diesel já foram uma verdadeira revolução. Imagine carros de passeio comuns equipados com motores de mais de 300 cavalos de potência e torque suficiente para humilhar muitos esportivos a gasolina. Carros como Volkswagen Touareg V10 TDI, BMW 330d e até SUVs enormes como o Audi Q7 V12 eram capazes de destruir a concorrência. Nas pistas de corrida levariam grandes bestas do asfalto para vencer e dominar corridas lendárias como as 24 horas de Le Mans e até carros sem prestígio como o Peugeot 908. Sim, um Peugeot, que se tornaria pesadelo dos rivais, mostrando que o diesel, além de dar potência, fazia milagres. Mas o que aconteceu para que motores tão poderosos e inovadores fossem de heróis a vilões? Porque, de repente, o diesel passou de artefato milagroso das pistas e dos carros de alto desempenho a um combustível proibido, banido pela maioria das fabricantes. E como um escândalo destruiu sua reputação. Hoje, diesel, o milagre dos carros. Parte 1. A origem. Bom, se você aqui viveu os anos 2000 e principalmente se já tinha carro ou noção do que eles eram, muito provavelmente se lembra da era de ouro dos carros a diesel. Mas até aquele momento a invenção já tinha vivido altos e baixos, com reviravoltas surpreendentes. Vamos pro passado rapidão, onde eu consigo te explicar suas origens e o criador antes de voltar para os anos 2000. Talvez se a gente for para 1760, onde surgiria o primeiro carro a vapor? Não, melhor. Editor, vamos fazer o seguinte, vamos para 1859, pois vai fazer mais sentido. O que aconteceu em 1859 foi a primeira exploração comercial de petróleo nos Estados Unidos, resultando na refinaria do combustível mais importante do século XIX, a gasolina. Por isso faz mais sentido. Etienne Lenoir foi um engenheiro que inventou o primeiro motor de combustão interna e apresentou a possibilidade de utilizar combinações com gasolina, mas acabou não explorando essa ideia. 11 anos depois, o primeiro carro com motor a gasolina foi produzido pelo inventor Siegfried Marcus. Só que mesmo essa invenção sendo o ponto zero dos carros a gasolina, Siegfried Marcus foi totalmente ofuscado por outro homem conhecido como o pai do automobilismo, Karl Benz. Esse engenheiro alemão criou, patenteou e lançou no dia 29 de janeiro de 1886 o Benz Parent Motorwagen, que é considerado o primeiro automóvel moderno do mundo. O seu carro foi produzido com um motor monocilíndrico de 4 tempos e uma cilindrada de 954 centímetros cúbicos, sendo capaz de chegar na velocidade máxima de, pasmem, 16 km por hora. Seu sucesso foi eternizado pela sua esposa Bertha Benz, que foi a primeira mulher a dirigir um carro em uma viagem de 12 horas e 106 km. Mas enquanto a indústria automotiva experimentava um pouco de sucesso após 100 anos, com um gosto amargo do fracasso, um cara olhava tudo isso de longe e decidiu desafiar o automobilismo. Rudolf Diesel, nascido em Paris no dia 18 de março de 1858. Diesel, que era filho de imigrantes alemães, viveu na França até seus 12 anos. Com essa idade, Rudolf já se destacava na escola como um aluno brilhante, principalmente em matérias exatas, e foi nesse momento que ele criou o sonho de ser engenheiro. Em 1870 aconteceu o início da Guerra Franco-Prussiana e Diesel acabou sendo deportado para a Inglaterra com a sua família. Antes do fim da guerra, Rudolf foi morar com seus tios em Augsburgo, na Alemanha, onde ele foi matriculado na escola industrial da cidade em 1873 e ganhou uma bolsa para estudar na Escola Politécnica da Baviera em Munique. Em 1890, Rudolf assistia a uma indústria automotiva com muitos inventores de desastres automobilísticos. Sua insatisfação com motores daquela época era enorme.
Foi quando ele decidiu se mudar para Berlim e criar um motor que fosse melhor do que todos já inventados no mercado. Seu motor precisava ser revolucionário e para isso foi escolhido o sistema exclusivo de ignição por compressão de ar. O protótipo inicial não foi bem sucedido, causando uma explosão que quase acabou com a sua vida. Nesse momento, Rudolf se inspirou em estudos de termodinâmica para criar um protótipo funcional, mas isso não era suficiente porque existia um grande rival nessa corrida e o seu nome era Herbert Acriot. O quê? Como é que é? Como? Acriot Stewart. Acertou. Editor, dá um zoom na carinha dele aqui. Stewart ficou na frente de Diesel durante muitos anos, patenteando invenções muito similares e criando uma distância muito grande entre os dois. Só que da mesma maneira que Rudolf Diesel venceu essa corrida contra Herbert, após incentivos financeiros do magnata Alfred Krupp, em 1892 ele finalmente conseguiu a patente para o seu protótipo final, e 5 anos depois o engenheiro alemão inventou com grande sucesso o primeiro motor a diesel. No seu lançamento em 1898, o motor a diesel mostrou ser 30% mais eficiente do que a gasolina. Entre 1900 e 1912, ele virou o queridinho da indústria. Sua aceleração e resistência encaixaram perfeitamente para tratores, guindastes e navios, revolucionando setores como a indústria naval e construção civil. Caminhões e ônibus também ganharam mais economia e mobilidade. Em 1913, 2 eventos atraíram a atenção do mundo inteiro. O golpe de Estado no México, em um movimento revolucionário contra o governo do presidente Francisco Madero, e a morte de Rudolf Diesel, que é um mistério intrigante até hoje. Se liga. No fim de setembro, Rudolf Diesel embarcou no navio SS Dresden, na Antuérpia, Bélgica. Ele estava prestes a inaugurar uma fábrica na Inglaterra para expandir ainda mais o legado de sua invenção. Quando o navio chegou em Harwich, na costa inglesa, Diesel tinha desaparecido. Esse cara aqui. Sua cabine estava intacta, sem sinais de luta ou marcas de arrombamento. Estranho demais. E aí eles cogitaram 3 possibilidades. Acidente? Improvável, o mar estava muito calmo naquela viagem. Deram um fim nele? Alguns suspeitavam que agentes do governo ou concorrentes diretos poderiam ter ido atrás dele. E a última? Será que ele teria tirado a própria vida? Bom, essa teoria é a mais aceita, e eu te explico. O inventor poderia ter tirado sua própria vida, porque mesmo indo abrir uma fábrica na Inglaterra, Rudolf estava passando por problemas financeiros muito complicados. Mesmo com uma das maiores invenções do automobilismo nas mãos, levaram 5 anos para que os primeiros motores a diesel entrassem em produção. Isso causou muita impaciência nos compradores de licenças. Rudolf foi muito irresponsável nesse momento. Ao invés de se dedicar para entregar esses primeiros motores, ele se envolveu em tentativas de acumular riqueza rapidamente. Diesel vendeu cada vez mais licenças para novos compradores, fundou novas fábricas sem nenhum controle financeiro e acabou perdido no seu espírito empresarial despreparado. Com esse dinheiro das licenças, ele decidiu investir em um alto padrão de vida para sua família, com gastos cada vez maiores. Suas ações destruíram a sua saúde financeira e Diesel perdeu boa parte do seu capital. No mesmo ano da sua viagem para a Inglaterra, o inventor tinha atingido a falência e decidiu não contar para a família. Vindo de uma família pobre, ele não suportou a vergonha de passar por aquela situação novamente. 2 semanas após o seu desaparecimento, marinheiros locais encontraram um corpo próximo à costa belga. Logo depois disso, o seu filho Eugen Diesel reconheceu o corpo do pai e foi a causa da morte registrada como afogamento, mas até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Parte 2. Os carros. Na indústria, o que importava era o desempenho. Para o consumidor, o que realmente importava era o preço. A gasolina era mais barata e acessível com motores mais silenciosos, oferecendo condução suave em uma época onde o conforto era prioridade. O diesel era mais caro e restrito com motores barulhentos até então. Só 35 anos depois do seu lançamento que as montadoras decidiram apostar nos primeiros de passeio, a diesel com tecnologia de ponta. O Mercedes 260D de 1936 foi o primeiro carro a diesel produzido em série na história. Com um motor de 4 cilindros em linha e 45 cavalos de potência, deu o pontapé inicial, pavimentando o caminho. 2 anos depois surgiu o Peugeot 402 de 38,
como uma resposta ao crescimento do mercado, com 65 cavalos e uma velocidade máxima de 120 km por hora, o que era um absurdo para a época. O Citroën Traction Avant Diesel de 39 apareceu como uma variante do icônico modelo Traction Avant de 34, sendo o primeiro motor a diesel com tração dianteira. Entre 1939 e 1945, aconteceu o que vira e mexe você escuta por aqui: a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a demanda por veículos militares com motores a diesel impactou diretamente o resultado da guerra. Um dos tanques mais temidos no conflito era o T-34, utilizado pela União Soviética. Com 500 cavalos, esse foi o veículo com a potência mais alta da história, utilizando um motor V12 diesel e o principal tanque dos soviéticos em combates terrestres. O carro blindado M3 Half-Track, produzido pelos Estados Unidos e usado estrategicamente em todas as frentes de batalha, também foi equipado com motor a diesel. Quem realmente se aproveitou dessa invenção foi o caminhão Deuce and a Half, e se tornando a estrela nas operações de suporte e transporte logístico. Motores a diesel venceram a guerra para os aliados com um desempenho de combustível reconhecido como um grande destaque, e nos próximos 15 anos, motores a diesel receberam melhorias constantes, tecnologias inovadoras como injeção direta que aumentariam a potência dos novos motores. O diesel virou um forte concorrente da gasolina, com isso sendo concretizado na criação dos primeiros carros leves. Mais uma vez, a Mercedes apareceria com o modelo 220d em 1960 como o primeiro carro de luxo com motor a diesel, ajudando na sua popularização. Peugeot também manteve o seu lugar no pódio com o modelo 404d de 62, utilizando um motor DMD85 de 1.8 litros e produzindo 48 cavalos de potência. Como novidade nesse período, temos o Chevrolet Chevelle de 73, equipado com um V8 diesel de 5.7 litros e marcando a entrada de uma montadora americana nesse mercado. A evolução não aparentava parar mais, mas eis que surge o maior inimigo desse canal, a crise do petróleo de 73. Citado inúmeras vezes aqui, em outubro daquele ano, Egito e Síria atacariam Israel e assim começaria a Guerra do Yom Kippur. Os estados declararam apoio a Israel, e o que esses países fazem? Bom, utilizam a sua principal arma, o controle sobre o petróleo. Um aumento de 70% no preço de cada barril foi imposto pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo aos Estados Unidos e todos os seus aliados europeus. Resultado? Bom, um choque econômico no preço do barril, quadriplicando de $2,90 para 11,65 em poucos meses. A consequência principal? Bom, esses preços astronômicos da gasolina para os consumidores. Isso fez com que os europeus e americanos começassem a olhar para carros menores e mais econômicos. Esse negócio de preço da gasolina parece que tá no mundo até hoje, né? Principalmente aqui. Desgraça! O padrão mínimo de qualidade foi estabelecido com o Volkswagen Golf diesel de 76, assinado pelo lendário Giorgetto Giugiaro. Esse carro quebrou o paradigma do público sobre motores a diesel serem utilizados somente no mercado industrial, mas fica tranquilo que vai ter vídeo do Golf logo menos nesse canal. Com o aumento no valor da gasolina, os papéis se inverteram e agora o que realmente importava para o consumidor era o preço do diesel. Assim surgiram modelos americanos como Oldsmobile Cutlass de 78 e a nova versão do Chevrolet Chevette Diesel de 76. Essa crise também influenciou um movimento muito inteligente do Brasil, que importava 78% do seu petróleo, até decidir iniciar a fabricação própria do diesel para não ficar nessa corda bamba do mercado. Assim nasceria o Programa Nacional do Álcool em 75 para diminuir a dependência energética do país. Voltando para a Europa, políticas foram criadas para incentivar ainda mais o uso do diesel e refinarias precisariam aumentar a produção do combustível. A própria União Europeia apoiou regularizações para reduzir o consumo de gasolina, levando ao auge do diesel no início dos anos 90, com 50% dos carros europeus movidos a diesel. Sua economia possibilitava autonomias absurdas de 20 a 40 km por litro. Mas tudo que é bom dura pouco. Em 92, a União Europeia começou a apertar o cerco com as normas Euro, impondo limites mais rígidos de emissões para veículos, especialmente de CO2.
Para se adaptar, as fabricantes tiveram que instalar conversores catalíticos nos novos modelos, o que afetou fortemente os motores a diesel, que logo ganharam a fama de vilões ambientais por emitirem mais partículas e óxidos de nitrogênio. Ironicamente, ao mesmo tempo, o diesel se tornou uma solução eficiente para reduzir o consumo e cumprir as novas metas de CO2, criando uma dualidade entre ser o problema e também solução. No início dos anos 2000, as montadoras investiram pesado para tornar o diesel mais limpo e eficiente, com tecnologias como injeção direta, eletrônica e turbocompressores, melhorando o desempenho e reduzindo emissões. Isso transformou a imagem do diesel, que passou a representar quase 60% das vendas na Europa, iniciando sua era de ouro como escolha principal para quem buscava economia e potência. No meio desse cenário favorável, surgiram modelos que se tornaram referência para essa nova geração de carros a diesel. O Peugeot 308, lançado em 2007, foi um desses modelos icônicos. Ele foi um dos primeiros a popularizar motores diesel na categoria de compactos, com opções de motorização que variavam entre 90 e 136 cavalos de potência. Sua combinação de design atraente, bom desempenho e eficiência fez com que ele conquistasse o mercado europeu. E em 2012, o modelo foi eleito, pasmem, o carro do ano da Europa. Quem diria um Peugeot? Eu sei o que você está pensando. Isso aqui é bomba. Esse prêmio consolidou a reputação do Peugeot 308 como um dos melhores modelos a diesel do mercado, chamando a atenção de entusiastas e consumidores que buscavam um carro prático e econômico. A BMW decidiu levar o conceito a um nível completamente novo ao lançar o BMW Série 3 320d em 2007. Em vez de focar em modelos compactos e econômicos, a BMW decidiu criar um carro premium voltado para a classe alta. O 320d oferece uma combinação ideal entre potência e eficiência, com motor conhecido por entregar um torque robusto em baixas rotações, o que garante acelerações rápidas e uma condução ágil, especialmente em trechos urbanos e estradas sinuosas. O 320d também não abriu mão de uma boa condução esportiva e precisa, características da BMW, que se tornou rapidamente uma escolha popular entre executivos e motoristas que queriam tanto status quanto performance, mas sem abrir mão da economia de combustível. Ah, e o seu sucesso foi tão grande que começou a rivalizar diretamente com concorrentes de peso, como Audi e Mercedes-Benz, provando que um carro a diesel podia ser elegante e poderoso. Esse aqui. Enquanto esses modelos se destacavam nas ruas, o diesel também começou a deixar sua marca em outro lugar ainda mais relevante para sua reputação: as pistas de corrida. Em 2006, o Nissan Pathfinder fez uma estreia impressionante no Rally Dakar, uma das provas mais extremas e desafiadoras do mundo, usando um motor diesel que demonstrou a capacidade do combustível de suportar condições adversas. No ano seguinte, a Peugeot apresentou o 908 HDI FAP, equipado com um motor V12 TDI de 5.5 litros e 730 cavalos, que dominou as 24 horas de Le Mans entre 2007 e 2009, garantindo uma vitória memorável em 2009. Ainda nesse período, o City Lyon TDI fez história no Campeonato Mundial de Carros de Turismo, vencendo a competição em 2008 e 2009 com seu motor turbo diesel de 2.0 litros e 280 cavalos. Sua força nas saídas de curva e durabilidade mecânica demonstraram como os motores a diesel podiam competir de igual para igual com motores a gasolina, mesmo em corridas de alta performance. Enquanto as vitórias nas pistas continuavam a acumular, o diesel começou a atrair a atenção global. Em 2009, a Volkswagen fez sua estreia nas 24 horas de Nürburgring com o Scirocco TDI, pilotado pelo lendário Hans-Joachim Stuck. Apesar de não vencer, o modelo chamou a atenção pela resistência e desempenho, abrindo caminho para a marca se consolidar nas competições de longa duração com motores a diesel. Em 2011, foi a vez da Porsche trazer o Panamera Diesel para as pistas, equipado com o motor V6 que oferecia uma combinação perfeita de potência e eficiência. Seu sucesso se estendeu até 2014, quando participou da Superstar Series, solidificando ainda mais a presença do diesel no automobilismo de elite. Mas o impacto do diesel não ficou restrito à Europa. Em 2013, durante o Grand Am Rolex Sports Car Series, o Mazda 6 Sky Active D competiu nos Estados Unidos com um motor turbo diesel de 2.2 litros.
Embora não tenha sido tão bem sucedido quanto os modelos europeus, foi uma tentativa importante de introduzir o diesel nas competições americanas, representando o interesse crescente de marcas globais em explorar o potencial do combustível. No entanto, a reputação que o diesel construiu ao longo de décadas começou a ruir em 2015, quando um escândalo da Volkswagen, apelidado de Dieselgate, veio à tona. A Volkswagen admitiu que vendeu 11 milhões de veículos a diesel no mundo, equipados com um sistema capaz de maquiar a emissão de gases poluentes durante os testes. O escândalo pode provocar multas pesadas em vários países. No dia 18 de setembro de 2015, tudo mudou. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos tinha uma missão: notificar a fabricante Volkswagen sobre violações severas que eles estavam cometendo. Após meses de investigação em colaboração com o Conselho Internacional de Transporte Limpo e a Universidade de West Virginia, a instituição descobriu que a Volkswagen tinha instalado um software que detectava quando seus carros estavam passando por testes que reconheciam emissões de poluentes. No momento desses testes, o software utilizava um controle que reduzia temporariamente as emissões de óxidos de nitrogênio para violar o sistema e fazer com que seus carros não fossem proibidos de circular nas ruas. Quando os modelos não tinham esse software ativado, a emissão de nitrogênio era de 40 vezes maior do que era permitido por lei. Após a notificação da agência, a fábrica alemã confessou a sua malandragem criminosa, admitindo que mais de 11 milhões de carros ao redor do mundo tivessem esse software instalado, com mais de 500 mil desses carros só nos Estados Unidos. Martin Winterkorn, que era o CEO da Volkswagen na época, renunciou seu cargo poucos dias depois desse escândalo e assumiu a responsabilidade, mesmo negando que tivesse qualquer tipo de envolvimento. Com essa situação se tornando cada vez mais famosa e destruindo a reputação da Volkswagen, a empresa rapidamente anunciou um plano para reparar os veículos afetados com esse sistema, pelo custo inicial de 6,5 bilhões de euros. Mas esse valor chegou a ser 5 vezes maior, superando os 30 bi de euros até 2020. Esse caso, que ficou conhecido como Dieselgate, teve grandes repercussões legais, com a Volkswagen enfrentando múltiplas ações judiciais de fraude e obstrução da justiça. 9 executivos da empresa, incluindo Martin, foram indiciados em diferentes processos que aconteceram durante o escândalo. Além disso, a fabricante foi obrigada a pagar indenizações para clientes e autoridades que não sabiam dessa situação. Esse escândalo não só prejudicou a reputação da Volkswagen, como também trouxe um impacto muito negativo para os motores a diesel. A confiança dos consumidores nesses modelos também sofreu uma grande queda, o que prejudicou a maioria das fabricantes e montadoras ao redor do mundo que estavam investindo cada vez mais nesse setor. Atualmente, a Volkswagen ainda tenta se recuperar de um esquema que poderia ter acabado para sempre com a reputação dos motores a diesel e o legado criado por Rudolf Diesel em 1892. Mas até esse ponto do vídeo você já entendeu a importância dos motores a diesel, certo? Mas eu deixei algo de fora, algo que aconteceu em 2006, quando uma máquina que ajudou a solidificar essa reputação e revolução, o Audi R10 TDI, que dominaria as pistas de corrida e se tornou um carro lendário das corridas de resistência. Eu vou te explicar melhor em 5 segundos nesse vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já!